Olá, pessoal! Boa noite! Estamos ao vivo aqui no Facebook e no Instagram, né? Hoje a gente vai fazer uma live falando sobre um pouco sobre a amamentação e o leite complementar na fórmula, né? Eu tenho recebido, pessoal, algumas dúvidas de vocês aqui no direct, aí eu resolvi escolher esse tema e vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá bom? Gente, olha, depois essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube, tá? Assim como todas as lives que eu venho fazendo, estão todas lá disponíveis para você poder acessar no canal do YouTube. Tem também a série de Olho no Cardápio, que eu posto toda quarta-feira. Então, essa série de Olho no Cardápio também tá disponível para vocês assistirem lá no canal do YouTube, tá? E como é que funciona essa série, gente, de Olho no Cardápio? Essa série é assim, uma mãe disponibiliza um recordatório alimentar do bebê dela de um dia, o bebê que está em fase de introdução alimentar, de 6 meses a 1 ano de idade. E aí, a partir daí, a gente vai escolher um cardápio e eu vou analisar o cardápio com o objetivo de fazer uma educação nutricional para as outras mães que estão no mesmo momento da introdução alimentar com os seus bebês, tá? Então, o objetivo da série de Olho no Cardápio, o objetivo da série de Olho no Cardápio é orientar, é um objetivo educacional, tá? Não tem finalidade de prescrição nutricional e nem dietética, tá bom? Então, essas lives todas vão ficar salvas no meu canal do YouTube. Depois vocês dão uma olhadinha lá que vocês têm acesso, dá pra ver a série todinha. Deixa eu só beber uma água aqui. Traz uma água pra mim, por favor. Eu comi uma castanha, agora tá me dando esse engasgo. Deixa eu só respirar aqui, gente. Ó, tá todo mundo entrando, me dando um oi, me dando um tchauzinho. Oi, gente. Deixa eu tomar uma água, que eu já tô vermelha aqui. Enquanto isso, o pessoal vai entrando e a gente vai falando oi. Adoro quando vocês mandam os coraçõezinhos. Já tem pergunta também. Obrigada, amor. Pronto, acho que dá pra continuar. Gente, então olha só. Essa live vai ser no mesmo esquema das outras que eu gosto, no estilo meio rápido. Vou responder perguntas no final também, tá bom? Mas eu gosto desse sistema um pouquinho mais rápido, porque eu acho que todo mundo tem muitos compromissos para fazer, né? Então, eu selecionei várias perguntas que vocês têm me mandado, perguntas que são comuns, e eu vou falar desse tema para que vocês... para que eu consiga sanar um pouco das dúvidas de vocês, tá? Então, hoje é quinta-feira, o tema da live é sobre amamentação e o subtema é amamentação e fórmula infantil. Então, olha só, gente, quando a gente ganha o neném... e o neném vai começar a se alimentar, o primeiro alimento que ele vai ter acesso é o leite materno. Então, o leite materno é realmente o alimento mais completo do mundo. Ele é o principal alimento e ele tem um valor nutricional muito alto. Além de ter um valor calórico e nutricional, ele também é cheio de anticorpos que ajudam o bebê a aumentar a imunidade dele e combater todas as possíveis doenças que ele possa contrair ao longo da vida dele enquanto ele estiver amamentando ali, sabe? Então, o leite materno é, sem dúvida, o melhor alimento para oferecer para o bebê. Mas, pessoal, existem várias mulheres que não conseguem amamentar por inúmeras razões. Então, elas não conseguem, elas não podem. Então, enfim, existe... essa é uma realidade, que nem todo mundo consegue amamentar, né? Tem mulheres também que não querem amamentar, tá? Essa também é uma outra questão. O que a gente precisa fazer como profissional da área de saúde é recomendar, incentivar o aleitamento materno, sabe? Mas para aquelas que não podem, existe a fórmula complementar, é o leite complementar, tá? E esse leite já tem várias empresas que estão fabricando, que estão produzindo o leite de uma excelente qualidade, tá? Então, leite que vai realmente suprir as necessidades do bebê quando a mãe não puder amamentar.
Então, Nutri, eu posso dar a fórmula ou eu dou o meu leite materno? O que é melhor? Gente, se você tem leite, se você pode amamentar, o melhor é você oferecer o seu leite para o bebê, tá? Desde que você também tenha uma alimentação equilibrada, que você esteja sendo suplementado para o seu leite também ter uma boa qualidade, tá? Então, agora eu não posso amamentar a Nutri, tem algum problema, alguma coisa aconteceu que eu não tô dando conta de amamentar. Então, gente, agora a gente pode lançar mão da fórmula do leite complementar. Normalmente, a pessoa que faz a prescrição da fórmula é o pediatra que está acompanhando o seu neném, tá? Então, assim, tem gente que me pergunta, Nutri, qual a melhor fórmula para eu prescrever para o meu bebê? Recebi várias perguntas essa semana sobre isso. Qual a melhor fórmula para eu dar para o meu bebê? Gente, aqui de forma geral, não tem como eu te dizer qual a melhor fórmula para você oferecer para o seu bebê. O que eu sei é que você pode decidir isso com o seu pediatra e com a sua nutricionista materna infantil, porque são várias as questões que estão envolvidas nesse processo. Exemplo, nível de alergia alimentar, se o bebê é prematuro ou não, o estado nutricional do seu bebê. Então, são várias questões envolvidas na escolha da fórmula, tá? Então, fazer uma orientação assim pela internet é muito rasa. Então, para você saber qual a melhor fórmula para você oferecer para o seu bebê, você precisa procurar seu nutricionista que já te acompanha ou seu pediatra, tá bom? Uma outra pergunta que eu recebi aqui, até quando o meu bebê tem que tomar fórmula, né? Gente, olha só, até 1 ano de idade, o leite, ele é o principal alimento para o bebê, tá? Ele é o responsável por fornecer a maior quantidade de nutrientes, de valor calórico e de imunidade, enfim, tudo que o bebê precisa, de cálcio, todos os nutrientes que o bebê precisa. Então, até 1 ano de idade, ele é essencial, ele é fundamental, tá? A amamentação, ela deve ser exclusiva, ou seja, somente a oferta do leite materno até o 6º mês. E a mesma regra a gente aplica para o leite artificial, o complemento. Então, até o 6º mês, a gente deve oferecer somente o complemento. Tá? Os bebês que mamam no peito exclusivo, eles não precisam nem tomar água. Agora, os bebês que mamam de forma mista, peito e fórmula, ou mamam só fórmula, eles já precisam de começar o consumo de água, tá? Para poder ajudar na hidratação e na diluição desses nutrientes dentro dessa fórmula, tá certo? Bom, então o meu bebê, a partir do momento que ele introduz a alimentação com 6 meses, ele vai precisar tomar leite, Nutri? Ele precisa ainda do leite, gente, até 1 ano de idade ele precisa. A alimentação complementar, ela é necessária, ela é fundamental, ela é suficiente, mas ela é complementar ao leite materno. Então, até 1 ano, não resta dúvidas de que a gente precisa, sim, oferecer o leite para o bebê, ou do peito ou o complemento. A partir de 1 ano de idade, a gente vai observar se o bebê vai ter necessidade de continuar com o complemento ou não. Quem vai fazer essa análise é a sua nutricionista materno-infantil e o seu pediatra, tá? Então, os dois vão analisar juntos, porque depende do apetite do seu bebê, do quanto que o seu bebê come, né? Então, os bebês, normalmente, quando eles estão ali por volta de 1 ano de idade, eles têm uma redução no apetite. Isso é fisiológico, gente, porque no primeiro ano ele tem aquele estirão. Então, ele tá crescendo, ele tá se desenvolvendo, ele mais do que dobra o peso dele, ele quase dobra o tamanho dele. Então, ele tem mais apetite, ele come mais. É super natural. A mãe fala, nossa, meu bebê quando tinha 9 meses, ele batia um pratão de peão. E agora, com 1 ano e 2 meses, ele tá comendo muito pouco. O que tá acontecendo? Ele não tem mais essa necessidade de um gasto energético tão alto como ele tinha no primeiro ano de vida. Então, os bebês, a partir de 1 ano de idade, eles vão comer menos. E aí, gente, ele entra, então, o leite que ele já tá tomando. Eu continuo ou não? Se é um bebê, gente, que tem menos apetite e que já come menos, eu acredito que é interessante a gente manter o leite complementar, porque o leite oferece várias vitaminas e minerais, proteínas, carboidrato para o bebê, então acho importante. Agora existe o outro caso, se é um bebê comilão,
É o bebê que já come de tudo, ele toma café da manhã, ele lancha no meio da manhã, almoça, lancha à tarde, janta, come ceia. Ele, a partir de 1 ano de idade, é um momento que a gente já pode oferecer, já pode introduzir na dieta do bebê o leite de vaca, né? Algumas pessoas acreditam na oferta do leite de vaca. Eu não gosto muito dessa ideia de oferecer o leite de vaca, porque eu acredito que o leite de vaca tem uma proteína mais pró-inflamatória e o intestino do bebê ainda não está maduro o suficiente para receber essa proteína de um tamanho tão grande, tá? Então, oferecer o leite de forma individual, puro, para o bebê, eu acho que é uma agressão muito grande para o intestino dele. Mas essa é a minha opinião. Então, mas a partir de 1 ano de idade, leite e derivados a gente já pode oferecer para o bebê. Então o bebê já pode comer queijo, iogurte, um bolinho que leve leite, né? Açúcar não, mas o leite a gente já pode oferecer para o bebê, o leite e os derivados a partir de 1 ano de idade. Então se a gente pensar também numa oferta de cálcio, o bebê que come muito bem, que tem um apetite bom, que já tem esses alimentos introduzidos na dieta, queijo, iogurte, ele toma leite, ele come vegetais verdes escuros e come super bem, de repente esse bebê é um bebê que não precisa da continuidade da fórmula complementar, tá? Mas isso também a gente só vai avaliar com o nutricionista materno-infantil, gente, tá? Porque ele precisa fazer uma avaliação geral, não dá pra analisar um caso específico assim no meio digital, tá bom? Então é só para vocês ficarem espertos e terem essa informação prévia para na hora que você chegar no seu nutricionista materno-infantil você conseguir já entender como que funciona o desmame do leite complementar, tá? Mas existe alguns leites complementares, gente, que você pode oferecer para o bebê até ele completar 5 anos de idade, tá? Então é seguro você ter a fórmula aí para poder ajudar a aumentar a nutrição desse bebê, tá bom? O que a gente precisa tomar conta é o quê? Tomar cuidado é que existem alguns bebês que não comem, né? A mãe chega pra gente e fala, olha, Nutri, meu bebê não come, ele tem 1 ano e pouco e ele não come, ele não quer saber de comer. Mas, se você tiver super alimentando o seu bebê com a mamadeira, gente, ele não vai comer. Imagina assim, se à noite, quando ele tá dormindo, ele toma ali 2 ou 3 mamadeiras. Isso às vezes já é suficiente para ele o dia inteiro, porque a alimentação do bebê, ela se fecha em 24 horas, é uma somatória. Então, se ele tá mamando enquanto ele tá dormindo, quando ele tá acordado, pode ser que ele não tenha apetite. E aí a gente às vezes tá pensando, nossa, esse bebê não come, o que tá acontecendo? Meu filho não come, meu filho não come. Quando a gente vai analisar, ele tá tendo um consumo muito alto de leite. Outro ponto que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado com a oferta excessiva do complemento para o bebê. Por quê, gente? Por 2 motivos. O primeiro é que aumento de oferta de proteína para os bebês nesses primeiros 1000 dias, na primeira infância, a gente aumenta a chance de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis quando eles forem criança e adulto. Então, a gente aumenta a chance do bebê desenvolver sobrepeso, obesidade, diabetes. Olha isso, né? Então, às vezes, a gente tem que parar e pensar, o bebê, ele não é um mini adulto. Tá? Ele tem uma fisiologia diferente, a criança não é um mini adulto, existe uma filosofia diferente. Então a gente precisa entender que eles precisam de nutrientes adequados na quantidade adequada. Por isso que aqui vale sempre o equilíbrio, né? Não é 8 nem 80. Então eu não posso, não vou dar mais leite pro meu bebê. Também agora só vai comer leite. Então isso a gente precisa observar. Então um ponto de oferecer só leite complementar para o bebê é o aumento da oferta de proteína, que pode gerar um aumento de diabetes e obesidade nas crianças. Outro ponto que você pode prejudicar o bebê oferecendo demais a fórmula para o bebê é o que? Você diminui a absorção, o cálcio da fórmula diminui a absorção do ferro da dieta. Tá? Então, vamos pensar aqui, gente, se é um momento até 2 anos de idade que o bebê precisa suplementar ferro, que ele tá crescendo, ele tá se desenvolvendo, eles fazem anemia e a gente subclínica, e a gente precisa administrar ferro, não faz sentido a gente administrar uma quantidade muito maior de leite com cálcio para diminuir essa absorção do ferro.
né? Então a gente tem que administrar numa quantidade suficiente para que a gente não tenha uma absorção prejudicada do ferro, tá? Aqui vai uma dica muito interessante. Os bebês que mamam no peito, a gente não tem essa preocupação, tá? Porque o bebê que mama no peito, a gente tem uma produção de lactoferrina, que é uma proteína que vai ajudar a absorção do ferro da comida que ele comeu. Então, olha que legal, se o bebê acabou de comer ali, no pratinho do almoço, tinha feijão que tem ferro, couve que tem ferro, brócolis que também tem ferro, espinafre que tem ferro, não sei. Tem algum desses alimentos, tem carne, tem uma carninha que tem ferro. Então, se naquele pratinho ele consumiu vários alimentos ali que tem ferro e depois do almoço ele vai querer mamar um pouquinho no peito, não tem problema, porque o leite materno ajuda a potencializar a absorção desse ferro, diferente do complemento. Então, se o seu bebê ele toma o complemento, você deve oferecer o complemento para ele longe das refeições que contêm o ferro, longe das refeições principais, longe do almoço e longe do jantar. E a gente deve também, dentro dessas refeições principais, aproveitando aqui, a gente deve adicionar sempre um alimento fonte de vitamina C para a gente poder fazer o quê? Aumentar a absorção do ferro dessa comida do neném. Olha que legal isso? Então, assim, por isso que eu falo para vocês que a gente tem que ter no pratinho do bebê uma refeição completa, formada pelo menos por 6 grupos alimentares. Quais são eles? O grupo das hortaliças coloridas, hortaliças verdes, tubérculos, proteínas, leguminosas e os cereais. Então, esses 6 grupos precisam estar compondo o pratinho do bebê. E eles são repletos de nutrientes e nutrientes diferentes. Então, se a gente combina, por exemplo, uma abóbora com brócolis, a abóbora tem vitamina C. E o brócolis tem ferro, a gente potencializa a absorção desse ferro. Olha que fantástico. Se a gente coloca uma couve com tomate, o tomate é rico em vitamina C, a couve é rica em ferro, e quando a gente une os dois, a gente aumenta a absorção desse ferro. Vamos pensar aqui que a gente colocou um feijão com uma carninha vermelha. E aí depois a gente deu uma laranja de sobremesa para o neném chupar. Essa laranja, fonte de vitamina C, vai aumentar a absorção do ferro, do feijão e da carne que o bebê comeu. Então, essas estratégias são fundamentais, por isso um pratinho colorido, né? Agora você tá entendendo por que a gente fala mesmo que a gente tem que ter um prato colorido. E atenção nesses grupos, que a gente pode ter um prato colorido com um valor nutricional super alto, tá? E aí, pessoal, a gente vai deixar para oferecer o leite complementar no mínimo 30 minutos depois das refeições principais, para a gente não ter essa absorção reduzida, a absorção do ferro reduzida pelo cálcio do leite complementar. Tá certo? Vocês gostaram dessa dica? Manda um coraçãozinho aí pra mim, se vocês tiverem gostado. Vambora, gente. Então aqui, ó, outra coisa que eu quero falar pra vocês. Andaram me perguntando, como que funciona a introdução alimentar infantil com o bebê que mama a fórmula, o complemento? Olha só, gente, os bebês que mamam complemento, eles vão fazer o mesmo processo da introdução alimentar daquele bebê que mama no seio materno. Não é porque o bebê que mama complemento, ele vai começar a comer antes. Não significa isso, tá? O bebê, gente, ele precisa de ter uma maturidade do sistema digestivo, do sistema renal, para ele conseguir digerir essa comida, para ele conseguir excretar esses solutos. Ele precisa de ter esse sistema funcional maduro, tá? Então, é por volta do 6º mês que a gente tem esse sistema digestório um pouco mais amadurecido para conseguir absorver os nutrientes da comida que vai chegar, conseguir metabolizar, conseguir excretar da melhor forma. Tá bom? Além do mais, o sistema neurológico do bebê, ele tá mais pronto ali próximo do 6º mês. É quando o bebê leva objetos à boca, é quando ele senta com o mínimo de apoio, ele já sustenta a cervical. Porque, gente, você oferecer uma papinha pro bebê, aquele bebê que tá molinho ainda, sabe? Que ele não sustenta a cervical, é muito arriscado. Você aumenta a chance de engasgo. Então, o bebê precisa ter as funções neurológicas prontas e precisa ter as funções
fisiológicas prontas também. Então, o momento certo é por volta do 6º mês. Independente se ele mama no peito ou se ele toma fórmula complementar, tá? Então, a gente espera o 6º mês. O que eu tenho visto e recebido de muitas mães essa pergunta é o seguinte: Nutri, eu volto a trabalhar, o meu bebê tem 4 meses, ele vai fazer 5 meses. Eu preciso introduzir alimentação para ele ir se acostumando. Como é que eu faço? Gente, eu vou falar para vocês uma coisa. Às vezes, cada caso é um caso, tá? Você vai levar o seu bebê na sua nutricionista materno-infantil e no seu pediatra, para ele avaliar os sinais de prontidão do bebê. Tem alguns bebês que conseguem introduzir alimentação de forma mais precoce, mas tem outros que não. Então, o que eu digo para você é: gente, a gente que decidiu ser mãe, a gente tem que ter responsabilidade. E às vezes a gente quer introduzir a alimentação para o bebê porque a gente precisa. Mas a verdade, ainda ele não está pronto para começar, tá? Então é importante que a gente espere todos os sinais de prontidão para que ele esteja pronto para receber aquele alimento, tá? Para que seja seguro a introdução alimentar para ele. Isso é muito importante, tá bom? Outro questionamento, gente, que eu recebi aqui é o seguinte: Nutri, como é que funciona o vínculo afetivo? Ai, olha, eu não consegui amamentar, eu tô muito triste com isso, eu tô depressiva, eu tô mal, meu sonho era amamentar e eu não consegui. Eu sou menos mãe porque eu não consegui amamentar? Gente, eu quero falar pra vocês uma coisa. Você é tão mãe quanto aquela mãe que conseguiu amamentar, tá? No peito por 6 meses. Se você amamentou uma gota, você é super mãe. Se você amamentou 2 anos, você é super mãe. Se você amamentou 8 meses, 6 meses, 4 meses, não importa. O tempo que você amamentar, ou se você não amamentar, você é mãe da mesma forma, tá? Se você sonhou com parto normal e você não conseguiu realizar, o seu parto foi cesárea, você é muito mãe. Se você sonhou com um parto cesárea e conseguiu ter o normal, você também é super mãe. Então, gente, não importa o que aconteceu, se você teve parto normal, que muitas mães sofrem por isso, queriam tanto parto normal e não conseguiram, tiveram que fazer cesárea. Muitas mulheres sofrem porque sonharam em amamentar e alguma coisa deu errado no processo. E elas sofrem com isso, é um sofrimento muito doído. Mas eu quero dizer, você é mãe do mesmo jeito, tá? E você consegue sim construir um vínculo afetivo com seu filho, mesmo se você não amamentar o seu bebê no peito. Gente, olha, eu não tô desincentivando o aleitamento materno, não. Muito pelo contrário. Eu acho que todas nós mulheres, a gente precisa incentivar umas às outras a amamentar, ajudar umas às outras e fazer campanha, enfim, incentivar a família e conversar com o marido da importância da amamentação e conversar com todo mundo, porque quando você tá lá amamentando e tira o peito pra fora no meio de todo mundo, parece aquele negócio: nossa, você ainda tá amamentando? Gente, eu tô amamentando, é o melhor alimento do mundo pro meu filho. E a sociedade precisa comprar essa briga, entendeu? Pra gente poder conseguir amamentar por mais tempo. Alguns países da Europa, países de primeiro mundo, deixam a mãe em casa por 1 ano para conseguir cuidar do filho, amamentar o filho. A gente tem uma licença de poucos meses aqui no Brasil, né? Então, você consegue sim construir um laço afetivo com seu filho, mesmo amamentando ele na mamadeira. Olha, se você coloca o seu bebê aqui e você cola ele no seu corpo e oferece a mamadeira para ele, gente, ele tá sentindo o seu cheiro, ele tá sentindo o seu calor, ele tá sentindo o seu colo. Se você olha no olho dele, ele sente o seu amor, você consegue transmitir o seu amor para ele. Sabe? Isso é muito forte. Na hora de você amamentar o seu bebê, não é hora de você estar no WhatsApp, vendo uma mensagem, olhando no Instagram, vendo um vídeo. Não. É a hora que você está com ele. Então é o momento de você estar presente naquilo que você está fazendo. A sua voz, a entonação da sua voz, o que você fala para ele. Gente, isso tudo cria laços de amor, né? E eu acho que isso é muito forte.
A mãe que amamenta no peito, ela também cria isso, porque é pele com pele, é o neném ligado no seu corpo, mamando o seu seio, então cria esse vínculo emocional. Mas a mãe precisa estar bem, ela precisa estar bem nutrida, emocionalmente ela tem que estar bem, ela precisa de ter uma rede de apoio, gente, porque amamentar não é fácil. Se ela não tiver nutrida o suficiente, ela vai ter um pouco mais de depressão, uma tristeza, ela não vai conseguir amamentar, é um cansaço muito grande, né? Imagina, gente, nós mulheres hoje a gente está sendo treinada para a gente poder trabalhar, ser competitiva no mercado de trabalho, né? Para poder ter altos cargos, mas na hora que a gente vê um bebezinho ali chorando de 3 quilos, a gente não sabe o que fazer. Então não é uma tarefa fácil, tá? A gente vai aprender a ser mãe quando a gente tem um bebê. Então são vários hormônios acontecendo ao mesmo tempo. É muito doido tudo isso que acontece no corpo. A gente tem que ter uma rede de apoio, tá bom? Próximo, gente, aqui, que eu anotei para falar para vocês. Uma outra dúvida pra gente finalizar a nossa live de hoje é o seguinte: Nutri, eu tenho prótese mamária ou então eu fiz uma mamoplastia. Eu vou conseguir amamentar o meu bebê? Gente, eu vou contar pra vocês uma coisa. Ter prótese e colocar silicone não tira de você o direito de amamentar, tá? Você pode sim amamentar o seu bebê tendo realizado uma cirurgia no seu seio. Isso é fato hoje, né? Várias mulheres que têm prótese hoje amamentam, e tem mulheres que são leiteiras mesmo e que doam leite para o banco de leite e elas têm prótese. As próteses mais recentes são colocadas com técnicas que não cortam os ductos mamários, e isso possibilita que você faça uma amamentação mais prolongada, que você tenha bastante leite para o seu neném, né? As próteses mais antigas ou as mamoplastias mais antigas, pode até ser que você tenha alguma dificuldade, mas não é uma sentença que você não vai amamentar, tá? Você pode sim amamentar, mesmo tendo prótese, tá? Eu conheço tem várias amigas minhas que amamentaram, elas tendo prótese. Tem algumas pacientes minhas que mesmo com prótese amamentam super bem. E tem umas também que não conseguem amamentar, mas eu não sei se está relacionado à prótese ou se está relacionado a outras questões, várias questões, porque a mãe não conseguiu amamentar, tá bom? Deixa eu ler aqui agora para vocês algumas perguntas para a gente conseguir resolver. Vou ler as perguntas referentes à amamentação, tá bom? E o leite complementar, tá bom? Minha faz 6 meses, final do mês. Já posso introduzir a papinha? Dias Bel. Olha só, com 6 meses é o momento que a gente realmente inicia a introdução alimentar. Quem vai dar o aval para você que pode começar a introduzir a alimentação é o pediatra ou sua nutricionista materna infantil, porque ela também avalia os sinais de prontidão. Então, 6 meses faz parte de um dos pontos que o bebê está apto a iniciar a introdução alimentar, tá? Mas é apenas um dos pontos, existem os outros sinais. Então, o pediatra vai verificar isso com você e a sua nutricionista materna infantil também, tá bom? Em bebês prematuros, como é que funciona a introdução alimentar para bebê prematuro? Gente, o bebê prematuro, ele precisa fazer a idade corrigida para ele poder começar a introduzir a alimentação, tá? Então, se é um bebê que ele nasceu com 30 semanas, ele não vai fazer a introdução alimentar quando ele tiver 6 meses. Ele vai corrigir a idade mais 8 semanas para frente. E quando ele tiver 8 meses, então, de idade nascida, é quando ele vai fazer a introdução alimentar dele. Então, a gente tem que fazer a idade corrigida do bebê prematuro para ele poder estar pronto neurologicamente e fisiologicamente para começar a introdução alimentar, tá? Acontece mais ou menos assim. Mas quem vai fazer isso tudo, gente, com vocês é um profissional que vai te orientar, tá bom? A gente não vai fazer isso tudo sozinha. A pediatra do meu filho pediu que eu iniciasse a introdução alimentar com 5 meses. Assistindo seus vídeos, aprendi que só deve iniciar com 6 meses. Jordânia, olha só, a clínica, ela não substitui o treinamento virtual, né? Então, assim, quando você leva o seu bebê para um profissional analisar, ele está analisando ele de forma individual. Então, ele está verificando vários sinais que o seu bebê apresenta. Possivelmente, o seu bebê com 5 meses já apresenta um sinal de prontidão. Pode ser,
tá? Mas, de forma geral, eu gosto muito de introduzir a alimentação quando o bebê completa 6 meses, até mesmo porque a gente bate tanto na tecla de incentivar o aleitamento materno até o 6º mês, para a criança desenvolver mais imunidade, para ela colonizar mais o intestino dela e aumentar a imunidade e fortalecer o sistema imunológico mesmo, né? Tá? Então, é bom você avaliar com o caso concreto com o profissional que te acompanha. Vamos procurar outra aqui. Hoje eu vi um absurdo muito grande. Uma colega disse que o leite materno dela era fraco. Só fiz aquela cara de ué e resolvi não falar nada pra não arranjar briga. KKKK. Ô Lari, às vezes ela queria ela que tava querendo era uma ajuda, sabe? Porque às vezes a gente acha que o leite é fraco porque ele é meio transparente, a cor dele não tá tão viva, tão com cara de leite gordo, sabe? Mas ele não é fraco. O que a gente precisa fazer é trabalhar na nossa alimentação como mãe, na nossa suplementação, para que a gente esteja fortalecida e que a gente consiga produzir um leite com valor nutricional melhor. Mas a coloração dele não indica que o leite é fraco ou não, gente, porque não existe um leite fraco, tá? O seu leite, ele vai sustentar o seu bebê, mas aí depende de vários fatores de como que você está, como tá seu emocional, seu nível de estresse, se você tá descansando, se você tem uma rede de apoio, para você conseguir amamentar seu filho de forma exclusiva. Então é um período que a atenção tá voltada muito pro bebê, mas que a mãe precisa de ser cuidada também, tá? Vamos lá. Estou fazendo conforme você falou e tá dando super certo, Nutri. Que bom, Ângela. Não sei o que eu falei, mas que bom que tá dando certo. Vai ter vídeo sobre a fase seletiva nos 3 anos? Mamãe aqui tá precisando. Tijuca? Tijuca para crianças. Tijuca para crianças, olha só, vou pensar nesse tema, tá? Pra gente falar sobre seletividade alimentar em bebês maiorzinhos, em crianças maiorzinhas. A gente fala bebê, mas não é mais bebê, né? Mas pra gente vai ser sempre bebê, né? Vou pensar nesse tema pra gente poder abordar. Boa ideia. Couve pode ser cozida no feijão pro bebê de 7 meses? Rô, eu tô acabando de responder aqui várias questões sobre introdução alimentar, né? Mas pode ser cozida junto com feijão. Na verdade, eu gosto de oferecer separado até mais ou menos 9, 10 meses para o bebê conhecer o sabor de cada alimento, né? Mas é proibido cozinhar junto? Não, não é proibido. Mas é legal oferecer separado para que ele conheça o sabor individual. E aí, com 9, 10 meses, ele já teve um contato com vários alimentos várias vezes, aí você pode começar a combinar os alimentos para a preparação ficar bem gostosa, né? Vamos ver aqui mais uma. A pediatra pediu para iniciar com 5 meses, então paro? Jordana, olha só, você tá tendo um acompanhamento personalizado, né? Direcionado. Então, a clínica, que eu falei aqui mais cedo, ela não substitui um aconselhamento, um treinamento, uma orientação geral, né? Então é importante que você avalie o bebê de forma individual. Então tem bebês que podem se apresentar prontos mais cedo e outros podem demorar um pouco mais, no tempo certo, que seria ali com 6 meses. Na minha prática clínica, gente, eu gosto sempre de incentivar a mãe a começar com 6 meses, porque é o tempo que o bebê realmente vai precisar para ele amadurecer o sistema fisiológico e neural, tá bom? Então eu tento incentivar a mãe a chegar até o 6º mês, é a filosofia que eu acredito e eu acho que é a mais correta, tá? Meu bebê faz 6 meses domingo, comecei hoje a dar mingau de legumes conforme está... mingau de legumes com fórmula, está errado essa alimentação? Daniela, você pode acrescentar o leite materno ou a fórmula na verdade, olha só, você pode acrescentar o leite materno na preparação dos alimentos, né? Para deixar mais molinho, para o sabor ficar gostoso e o bebê aceitar melhor. A fórmula já não é interessante que você acrescente nos alimentos, porque se você acrescentar a fórmula que tem cálcio junto com os alimentos que tem ferro, você vai diminuir a absorção desse ferro, tá?
Agora a última pergunta aqui, gente, ó. Meu bebê já tá comendo, está com 7 meses, mas antes da comida sempre pede o leitinho do peito antes. Assim ele come bem melhor. Tudo bem? Luana, em regra, o que que a gente vê? Que os bebês que mamam antes de comer, eles comem pior, porque eles já estão saciados. Mas se no seu caso, o seu bebê come melhor depois que ele mama, parece que abre o apetite dele, aí eu não vejo problema. É bem individual isso, né? Isso não é uma regra, mas é o seu bebê. Então, a mãe, gente, ela conhece o bebê e é importante que você conheça o seu filho e saiba como lidar, tá? Então, o que eu falo pra vocês é são as orientações mais importantes, mas você, mãe, você que tá com seu bebê todos os dias, é você que sabe como cuidar dele, né? Quando o bebê nasce uma mãe e é ela que tá pronta, é responsável para cuidar daquele bebê da melhor forma possível, né? Então, você conhece o seu filho. O que eu quero dizer é que você tem que pegar todas as informações que você recebe e você tem que aplicar para o seu bebê da melhor forma possível, né? Então, se eu falo para você, ó, não ofereça o leite materno antes de amamentar, porque o bebê vai ficar saciado, antes de alimentá-lo, porque o bebê vai ficar saciado, mas o seu caso você vê que é outro, então você vai fazer do jeito que para você dá certo, que para você funciona, tá bom? Gente, então era isso que eu queria falar para vocês hoje, né? Amanhã a gente vai ter a nossa live de manhã sobre a gestação, tá? Vai ser um tema super legal, vou divulgar para vocês daqui a pouco aqui nos stories. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? E é isso. Beijos da Nutri.